bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um programa TV Cioeste Vozes Negras. Hoje vamos iniciar sobre um tema muito importante e essencial para a nossa sociedade, que é o racismo estrutural, que vem influenciando e atingindo a vida de milhões de pessoas. Para muitos, o racismo ele é um assunto que vem no cunho individual, mas nós temos o racismo estrutural é muito mais complexo do que isso, né? Ele vem dentro das instituições, vem na ausência de políticas públicas, vem na ausência de instituições trabalharem para que isso seja mais normalizado, leis, e com isso acaba gerando muito mais desigualdade. Alguns públicos são marginalizados e na maioria deles as pessoas negras. Nós vamos explorar esse tema, né, o racismo estrutural, trazendo aí algo muito importante, que é a educação, para que a gente possa informar sobre o assunto e inspirar também mudanças a respeito desse tema tão importante. Junte-se a nós e seja bem-vindo, então, ao podcast. E hoje, gente, estou aqui muito feliz mais uma vez, né, recebendo esse convite que eu adoro participar do Vozes Negras, e a gente está com um convidado interessantíssimo aqui, que é o Walter Sampaio. Ele é o presidente da Comissão da Igualdade Racial do OAB de Cotia, né, Walter? Isso. E um advogado especialista em direito bancário. Walter, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, bom dia a todos, né? O pessoal da mesa, o pessoal que está nos assistindo. Bom dia. Infelizmente, o racismo existe no nosso país, né? E nós temos que combatê-lo, né? E não pode ser só contra o racismo, nós temos que ser antirracista, né? E a gente hoje vai bater esse bate-papo aqui para melhorar a compreensão desse assunto que é muito importante para a nossa população. Walter, e aí aquela pergunta, vamos dizer assim, básica para quem está nos assistindo, né? O que é o racismo estrutural? O que é o racismo, né? E o que é o racismo estrutural? Como é que eu qualifico isso? Então, o racismo, basicamente, é quando uma população, e aqui eu vou abrir uma aspa para falar população branca, sobrepõe a população negra e indígena. Ou seja, a população branca se acha maior, mais capaz, né? E colocando a população negra em um patamar menor, que isso vem em anos e anos e anos, né? Séculos. Então é isso, básico para todo mundo entender. É uma população que se acha dominante e a outra que tecnicamente diz que é dominada, que não é verdade. E o racismo estrutural, que é esse debate que muita gente vem falando hoje, como que é isso e como é que eu identifico essas condutas? O racismo estrutural está naturalizado, infelizmente, na nossa sociedade, né? Com ações, com hábitos, situações, falas, pensamentos, né? Que denigrem. Acabei de falar uma palavra que não pode, né? É porque denegrir, na verdade, é tornar negro. E isso não pode ser ruim. Exato. Então, mas a gente está tão viciado, né? São coisas que estão enraizadas, enraizadas, né? totalmente. Que nem são identificadas como racismo, de tão normalizado. As pessoas têm, para não falar negro e preto, as pessoas usam palavras, né, que não podem ser mais ditas. Por exemplo, mulata, né? O país, durante anos e anos, vendeu a mulher negra como uma mulata, né? E sexualizada, né? Muito sexualizada, demais. Todo mundo conhece as mulatas do Sargentelli. Então procure. Quem não conhece, que eu sou um pouco antigo, vai entender o que eu estou falando, né? E se torna isso, né? Bem isso, assim. São coisas que estão dentro das instituições, dentro das... E muito se fala hoje em dia que é bullying, não, às vezes é racismo e a gente não se dá mais conta de tão enraizado, de tão já pré-dito e é tão seguido por todo mundo que vem nessa conduta que muito não se entende do que é esse estrutural. Mas é isso mesmo, porque assim, estrutura está em tudo, né? Por exemplo, você entra num restaurante, né? Eu, por causa da minha profissão, eu frequento alguns outros lugares que 99% da nossa população negra não consegue frequentar. Eu sou servido, né? Os outros 99% estão na cozinha, estão me servindo, né? E as pessoas não entendem isso. Isso é que foi colocado para o negro, né? A gente está quebrando paradigmas, né? Por causa disso. A educação é essencial para isso, né? Mas é uma educação que apresente a história do negro e do indígena,
né? Nós temos uma lei que já faz 20 anos que é obrigado o ensino da história do negro e da história do indígena nas escolas. E não existe. Você pega algumas escolas, no máximo 2, que tem essa dicotomia. Não tem, né? Então, é assim, tudo para o negro é o que, na mente das pessoas, é que não presta, né? Hoje em dia, se eu sair na rua de terno e gravata, eu trabalho na Paulista, quando eu estou com o meu Black Power armado, as pessoas acham estranho. Isso é estrutura. Por que eu não posso andar na Paulista com o Black armado, trabalhando no importante escritório, né? Mas se eu estiver num shopping de terno preto, com a mão para trás parado, todo mundo sabe que sou eu, né? Então é isso, é a estrutura que as pessoas não percebem. E aquele estigma de que você tá numa sala, ó, entra lá, entrega para o advogado, e tem um homem branco e um homem preto, estruturalmente as ideias vão sempre surgir de que talvez seja o branco. Não, teve um caso que, provavelmente com o médico, que chamaram a pessoa para entrar, o doutor negro estava sentado, a menina entrou, olhou, voltou e foi reclamar. Ah, mas o médico não está na sala. Quer dizer, o negro estava sentado como médico lá e ela não reconheceu, porque né, é estrutura, né? Então, os indivíduos não estão preparados para isso. Por quê? Falta de conhecimento, né? A branquitude, né, não quer mudar isso e não vai mudar isso, né? Nós temos que lutar para mostrar que nós temos que mudar isso, né? A nossa população, a maior parte, 56%, são negras, são pardas, né? Mas quem está no poder? São os brancos. São pessoas brancas. E as pessoas não entendem isso, né? Porque ficou naquela situação. Ah, tá legal, tô bem aqui. E não é. Não tá bem. Não tá legal. Nunca vai estar legal. Tá legal para alguns. E quando você coloca isso em números, fica muito claro para mim a questão da estruturação do racismo. Porque você tem uma maioria de uma população que não consegue, né, se valer dos caminhos institucionais, dos caminhos políticos, muito porque, né, dentro desta visão, né, ela também não se enxerga. Sim. E acaba votando e acaba escolhendo representantes que não vão defender os seus próprios interesses. Tem um pouco disso também, né? Muito, muito. Lá vem de novo, eu sou um pouco antigo. Em outras eleições, eu morava na cidade de Itaquaquecetuba, tem uma cidade chamada Suzano, né? E o pessoal de Suzano vai lembrar disso. Tinha um dentista. Ele levava as pessoas para o consultório dele e falava, pô, vou fazer seu dente, né? Vou ter que tirar e colocar a dentadura. Ele dava a dentadura da parte de cima e falava para a pessoa, se eu ganhar, eu te dou a parte de baixo. Olha, meu Deus. Né? E as pessoas... Parece história de sucupira, né? Assim, mas é verdade. Trocar Paraguaçu. Isso é antigo, mas você vai vendo. Trocar o voto por uma camisa de time, né? Fazer o churrasco. Ah, esse aqui, né? Ah, é o meu candidato, o cara ia dar uma churrascada, dava umas camisas e as pessoas votavam nele. Não importava a pauta que essa pessoa defendia. Sim. Importava que o meu time estava com a camisa nova, né? E isso foi evoluindo, né? Hoje em dia nós temos grandes pessoas que batem contra o racismo, batem nessa pauta, né? Sueli Carneiro, né? Que já vem de Lela Gonzalez, né? Agora temos Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida, batendo para mudar essa situação, né? Mas a gente tem os pretos ainda de alma branca, que dizem que isso não existe. E aí é complicado. Mas também eles são vítimas dessa estruturação do racismo, em que pese hoje essa discussão está mais pautada na sociedade, eu olho para isso com um olhar preocupado, porque eu sempre uso essa mesma historinha quando eu tô aqui no Vozes, né? Uhum. Eu também sou, né, lá de trás da cartilha Caminho Suave, né? Sim, sim. De muitos anos. Lá de trás já não é antigo, tá vendo? Sou lá de trás. Lá. E aí, eu me lembro, porque isso me chocou muito, né? Foi muito impactante para mim, que quando a gente estudava a questão da história do Brasil, que começa a partir de uma colonização, a gente ignora a história anterior. Sim. A partir então, de um como se fosse um start, o descobrimento do Brasil, não. como se foi naquele momento, né? É. E aí,
eu lembro que assim, tinha um desenho do menino, do índio, assim, né? Com o texto do lado. E vinha uma conversa assim. Isso é um livro oficial. A gente tá numa escola pública, né? Sim. O português chegou no Brasil, tentou escravizar o índio, mas o índio era muito preguiçoso, era isso. Olha isso. Né? Isso mesmo. Ele não se submetia. Lógico, quem que quer se submeter à escravidão? Sim. Então, se optou por trazer o negro da África e colocando assim, como se ser um escravo fosse uma virtude. E colocando isso na cabeça das crianças negras que estavam ali com a gente. Então, assim, é como virasse para essas crianças e falasse, olha, você fica aí, que esse é o seu lugar, a sua virtude é servir. é servir. Né? Então, eu acho que isso e essa estruturação desta visão na cabeça das pessoas acaba fazendo também com que elas não se identifiquem, né? Com uma pauta de liberdade de que eu não sou aqui para servir. É que a base da nossa sociedade, pelo que eu vejo, é uma base muito racista. Se você vê, lá atrás, nós mal temos pessoas que representam a gente, pessoas pretas que estão em lugares de poder. Então, demorou muito tempo para que pessoas pretas tivessem espaço para estar, exemplo, na política. Em cargos de gestão. Em cargos grandes. Né? Em cargos grandes, mesmo na iniciativa privada. Porque a base da nossa sociedade é uma base muito racista. Foi construída em cima para beneficiar um povo, que seria o povo branco. E o povo preto, no caso, era como inferior. Não teve tanto espaço assim dentro da sociedade. Você pega, como eu sou advogado, você pega no STJ, STF, você conta em uma mão quantos negros estão lá. Exato. Aí você baixa um pouquinho nos tribunais de segunda instância, você conta usando mais 2 dedos, quantos negros estão lá, né? Aí você baixa um pouquinho mais, para o juiz de primeira, aí só aumenta mais um dedo. Então são 8, né? Quantos negros tem lá? Agora, a nossa população carcerária, você sabe quem é. Né? A maioria que estão presos são negros, são pardos, e tem pessoas que falam, mas eu não vejo negro preso. Né? Já me falaram, mas não vejo. Mas porque falta conhecimento, falta essa oportunidade da pessoa estudar. Né? Conhecimento. Isso que a Mi falou, eu acho que entra muito uma questão importante, que é a representatividade, né? Quando você começa a ver pessoas como você em lugares, você começa a entender que você também pode pertencer àqueles lugares. Você também pode chegar lá. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu estava atravessando a rua na nossa cidade de Cotia, terno e gravata, cabelo, né, trançado. Uma menininha com a mãe vindo, ela parou, travou a mãe e ficou me admirando. Porque ela não está acostumada a ver homens negros, bonitos, negros, né, se vestindo bem. Sim. A imagem que ela tem é negros se vestindo mal, falando mal, se portando mal. Né? E ela ficou admirada. Uma fração de segundo eu percebi, dei uma risada para ela. Então ela foi feliz, ela se reconheceu como uma pessoa da cor dela, né? Dentro da cabecinha dela, ela falou assim, posso chegar àquilo. A estrutura dela mudou ali. Mudou muito. Né? Que eu acho que é isso que você pensou, né? O quanto a pessoa também está estruturada de que eu não mereço, de que o poder sempre tem que ser alguém branco. Eu acho que a estrutura afeta também na educação, porque a pessoa se vê numa situação onde ela também não é merecedora. E na educação, nas artes, quer dizer, você vai ver um filme, os protagonistas... Então, até pouco tempo, era um monopólio de protagonistas brancos. Você não conseguia... As pessoas não se enxergavam. Elas não faziam parte da sociedade. E os papéis que os pretos tinham na arte eram geralmente papéis de domésticos. Sim, era o núcleo preto. Como galã, e era sempre o pessoal ali da... Ou mesmo, eu me lembro, as novelas que tratavam a questão da escravidão no Brasil, aquelas novelas de época, era sempre um branco que era o herói dos pretos, que conseguia promover. Nunca eram eles por eles mesmos, conseguindo a sua liberdade, né, pela sua própria luta. Sempre tem uma mão branca libertando os negros. Não é demais. Hoje, esses dias eu estava vendo um vídeo do nosso grande ator, Tony Tornado, ele falando de uma novela que ele foi participar, que o único negro na novela era ele. Eu compartilhei esse vídeo na rede, porque assim, tantos negros no mundo, no Brasil, excelentes atores, né? Lázaro Ramos, Thaís de Oliveira, entre outros, né? E ele falou, eu era o único negro, né?
Então, a maior emissora que nós temos no país, ela se fez, né? Você pega as novelas de época, negros, né, sendo escravos, colocados na cozinha, né? Foi mudando um pouquinho, né? Aí você pega um exemplo que foi do cantor MV Bill, o rapper, que foi no programa do Fausto Silva e cantou uma pequena frase. Aqui não tem, só tem gente loira, aqui não tem negra como apresentadora, né? Então, naquela hora, para quem não conhece, foi um choque. Sim. A gente está acostumado. Não tem negros. Hoje tem mais, mas não tem negros na ponta das emissoras, né? Que são 90% dos lares brasileiros, que as pessoas não têm condições de ter uma diversão, né? Para sair, porque acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado, né? Chega no trabalho às 7 da manhã, sai às 5 horas da tarde, é a TV. Exato. E ele não se vê na TV. Mas se vê no ônibus. Mas ele se vê no ônibus. Né? No ônibus ele se vê muito, mas na TV ele não se vê. Então, essa estrutura, né, foi feita para isso. A gente está, aos poucos, né, tentando mudar. Você pega, por exemplo, um jovem e fala para ele, você gosta de poesia? Ele fala, não gosto de poesia. Você fala músicas racionais, declama para ele, fala, isso é poesia. Ele falou, então nós gostamos de poesia. É. Porque não foi passado para ele, na educação para ele, que Racionais MCs, né, além de ser grupo de rap, revolucionou e muito. Então, o negro no Brasil, por causa de músicas, de cantores, foi tomando consciência. Né? Eu mesmo, a educação que foi passada para mim, eu não vejo herói negro. Falam muito de Zumbi e Mali. Né? Dos indígenas, falam só da primeira missa. Não tem mais história dos indígenas, que você aprende na escola. Mas você tem vários e vários, né, heróis. Dandara, Maria Filipa, né, Zumbi. Nós temos uma avenida imensa aqui em São Paulo, Avenida Rebouças, que eu tenho certeza que a maioria branca não sabe quem foi André Rebouças. Só para falar, André Rebouças foi um negro, né, e não tem esse conhecimento. Sim. O pobre, preto, também não tem esse conhecimento. Por quê? Porque não é passado para ele. É interessante que não seja passado, né? Lógico, dominação. E a gente entra numa questão, então, acho que agora a gente pode aproveitar. Como é que você acha? O que pode ser feito para combater esse racismo estrutural? Primeiro, você tem que mudar a educação, né? Você tem que dar condições para os professores, né? Apresentar uma pauta antirracista, conversar com as crianças, que é a nossa base, sobre o racismo, a história do negro, a história indígena, né? Para começar a mudar essa história de que só o branco foi o libertador, só o branco tem o conhecimento, só o branco é o melhor de todos. É uma mentira, é uma falácia, né? Exemplo, a Grécia Antiga, né? A Grécia. A Grécia foi no continente africano aprender matemática, ciência, história, mas ninguém fala, mas falam da Grécia. A Grécia, o berço da humanidade foi a África. Né? A África é o berço da humanidade. Né? E as pessoas não falam disso. É muito mais fácil você falar de um deus nórdico, Thor, branco, que faziam sacrifícios de crianças para ele, do que falar de Xangô, deus da justiça, né? Que não tem sacrifício para ele de crianças. O que apura? O Thor, o forte, né? Então, são esses... E quando você fala de Xangô, de Exu, sempre vem uma conotação do mal. Sim. Né? A magia negra. Sim. Não é? Então, e é sempre uma coisa linkada a algo de ruim. E eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte. Eu duvido que alguém que tem uma questão religiosa nunca tenha pedido a um santo, ou a Deus, ou a Jesus, o mal de alguém. Não. Né? O santo, Jesus, irá atender essa pessoa? Não. Por que o orixá vai? Não. Porque ele é de uma religião de matriz africana? Sim. Porque ele é preto, então ele pode atender alguém que faz o mal? Quantos genocídios
as religiões de matriz africanas foram acusadas de fazer no mundo? Exato. Nenhum. Então, assim, né? É uma coisa curiosa da gente constatar. Você concorda comigo? Com certeza. Intolerância religiosa, né? Total. Mais uma linhagem Porque estrutural. você pega... Eu tenho um rei, eu estou tentando lembrar o nome agora, que ele matou 300 mil pessoas negras, né? Ou mais. Depois eu vou pesquisar e mando para as meninas, e ninguém fala dele. Ele trucidou milhares e milhões de negros, mas ninguém fala, né? Não comparando tragédias, falam de Hitler, Sim. mas não falam desse rei, né, que trucidou milhões e milhões de negros. Por que será? Né? Por que falar que dizem que os negros, né, você é descendente de escravo? Mentira. Nós somos descendentes de reis, rainhas, advogados, engenheiros, né? Nós não fomos trazidos para cá. Entra no navio aqui. Nós fomos capturados. Meus ancestrais foram capturados. Meus ancestrais foram enfiados dentro de um navio, né, jogados de qualquer jeito, que no meio da travessia eram jogados no mar por causa da comida que estava faltando. Você sabe qual é o maior cemitério que existe no mundo de negros? O Oceano Atlântico. É o oceano. Porque vários, milhares, milhões foram jogados no mar para poder ser trazido o resto porque não tinha comida. Ou ficava doente, ou dava problema. Era jogado no mar. O mar é o maior cemitério de negros, né? E assim, e nós aqui no Brasil não temos um filme que toca nessa ferida. Você tem filmes que fazem um paliativo, né? Você pega um filme brasileiro e compara com a Amistade, você se desespera. Sim. A Amistade mostra a realidade de que, como nós fomos trazidos para cá, né? E aí as pessoas tomam um choque. É o que a gente estava conversando, né? Muito se fala do 13 de maio, Mas mas não não se fala do 14. Do 14 de maio. O que aconteceu depois? Como é que foi? Né? É assim, a senhorinha lá branca, que todo mundo exalta, que assinou né? Liberdade? Mentira, né? Foi uma pressão da Europa que falou, se você não fizer libertar os escravos, entre aspas, você não vai fazer mais comércio com a gente, né? Os interesses falam assim, não, vamos libertar todo mundo, né? E não era. Por quê? O dono de engenho das fazendas eram obrigados a dar uma casa, né? Casa não, era Teto, né? Tinha que dar um lugar para o preto morar, né? A senzala. E tacava lá, mas ele era obrigado. Tinha que dar roupa para o preto. Dava um maltrapilho para ele usar, né? Tinha que dar comida para o preto. Dava uma lavagem. E a gente ficava lá. Quando sai esse decreto libertando os escravos, que é o dia 14, né? Largaram. Tá aí no mundo, se vira. Né? Aí falta o conhecimento. Por quê? Em 1830, as pessoas podem procurar a primeira lei contra o negro. O negro não podia estudar. Não era para ter conhecimento por negro. 1850, a lei que proibia negro de ter terras, imóveis. Quando vem a libertação, né? Estava tudo proibido para a gente. Não foram criadas, né, políticas públicas Não. na área da educação, saúde, moradia, Né? para que essas Era pessoas para ter uma fossem inseridas na indenização, sociedade. né? Mas os grandes fazendeiros proibiram, né? Então, assim, largaram ao Deus dará, Sim. isso é a verdade, né? Não queriam a gente no centro, porque para eles a gente era feio, Só né? os morros. Então você coloca tudo para o interior, tudo para a favela, né? Tudo longe, porque no centro tem que ficar bonito. Hoje em dia, né, por causa da mazela da sociedade, sim, você entra no centro, tem os transeuntes, tem os pobres que estão ali largados. Mas você não podia ter negro no centro, porque era feio. Né? E eu moro numa cidade racista. Eu sempre disse e sempre falo. Quando eu tiver a oportunidade de falar, sim, eu vou falar. Minha cidade é racista. Muito racista. Né? E eu me dei conta no primeiro dia que cheguei. Então é isso. É essa situação toda que aparece para a gente que nós temos que mudar. Leila Gonçalves já estava tentando mudar. Né? Sueli Carneiro até hoje está tentando mudar.
né? Com os institutos, né? Em Cotia, eu tive conhecimento que tinha um cursinho chamado Dandara que ajudava as crianças, né? A melhorar o conhecimento. Se eu não me engano, não tem mais, porque a estrutura matou, né? E é isso, vai sempre matando, né? Eu acho que tem... Hoje em dia as pessoas cunham uma frase que para mim é errada. A favela venceu. A favela não venceu, né? Um ou outro indivíduo que deu um passo maior. Que mas consegue a favela, sair disso. mas a favela não venceu, né? A favela está lá, né? Não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. A violência está A lá. violência está lá. Mas se tivesse políticas públicas, tanto na área da saúde, educação, moradia, muitas pessoas teriam uma vida diferente, que é questão de oportunidade Então, também. Isso é a situação da pessoa que está no poder. Tem que fazer isso, né? Mas será que ela quer fazer isso? Não é do Não. interesse. É do interesse dela? Porque assim, eu vou ter aqui um negro do meu lado, A mão de obra, né? né? Se manter a mão de obra. Sim. Tem que manter a mão de obra negra, porque eu não vou fazer, né? Eles pensam. Por isso que não criam políticas públicas para pessoas pretas. Eles- Quando cria, criam Quando poucas. cria, para depois uma pasta qualquer ali. Por exemplo, ano passado foi feita as cidades antirracistas. Tem que participar, vamos participar. Várias e várias cidades foram lá, prefeitos foram lá, assinaram, saíram na foto, bonitinho, e está engavetado numa pasta, né? Cadê? É bonito para sair na foto, minha cidade é antirracista. Mas cadê, né, a prevenção? ações, né, As ações efetivas. efetivas para fazer uma cidade antirracista? Não existe. Exato. Não tem. Porque quando foram libertos, se você olhar lá atrás, nós vamos ver que não foram criadas políticas públicas. Não. Só libertaram e ficou por isso Largaram, mesmo. né? Solta. Eles tiveram que se virar. Solta. Era que negado. Solta no Tiveram pato que e se virar. vira. Sem moradia, sem alimentação, sem dinheiro. O termo assinaram a Lei Áurea, mas não assinaram a carteira de trabalho. É isso Isso aí. mesmo. Eu falo Sem que a Lei trabalho. Áurea foi assinada de lápis. Porque o que a gente passa até hoje em dia, o cara foi lá e apagou. Eu falei, deixa eu apagar aqui, porque só foi para inglês pra alguém ver. ver. Só para Exato. inglês ver. E o que eu acho que é muito complicado, só antes de falar o que eu acho muito complicado, eu tenho aqui que finalizar pela Com Brasil, que a gente estava ao vivo para o Brasil inteiro. Agradeço a Com Brasil por retransmitir o nosso TV Oeste. Para você que está nos assistindo pela Com Brasil, continua pela internet, que a gente está aí nas nossas redes sociais, YouTube, /TV Oeste. Anota lá o Paulo que entende essas coisas, o sinalzinho, a notificação. Bom, vocês sabem se virar, Ativa o sininho, sininho, é. Dá um like, isso. se inscreve no canal, ativa as Olha aí, notificações. muito obrigado, tá vendo? Esse pessoal que, né... Por falar nisso e trazendo esse assunto um pouco para a pauta, e a internet e a questão do racismo? Você acha que a internet ela tem servido para quebrar paradigmas ou ela também se presta a promover e a continuar levando o racismo estrutural adiante? Como que está esse caldeirão na sua visão? Então, é assim. Eu gosto de postar muita coisa na internet, no Instagram, e eu vejo os haters, né? Então, quando um negro ou uma negra de conhecimento posta a situação que está acontecendo, como mudar, os haters vêm e caem do pau. Não, que vocês são mimizentos, que são tudo igual, que não existe racismo no Brasil, né? Então, você pega... Vou ter que falar, infelizmente. Nós tivemos agora o acontecimento, né? Infelizmente, no Rio Grande do Sul, né? Até agora, tem cidades ainda debaixo d'água. Veio uma influenciadora branca, falar que aquilo foi culpa das religiões de matriz africanas. Sim. Você pega um padre Não foi só um, infelizmente. e fala na homilia que aquilo foi culpa de bruxaria e das religiões de matriz africanas. Exato. Né? Então, assim, você dá um passo para frente e 15 para trás na situação que está acontecendo. Né? E chega a ser tão absurdo, porque eu penso assim, se
as religiões de matriz africana tivessem condições de promover esse tipo de tragédia, a gente não estaria discutindo racismo estrutural, porque tá todo mundo com medo. Falar, eles vão acabar com o mundo. Sim. Não Na Então, questão, assim, eles falam que o Estado foi punido. Não, então, mas por assim. ter a- Então, ótimo. Então, acabou o racismo. A gente vai punir todo mundo usando bruxaria Exato, e pronto, vamos resolver. Gente, que maluquice é essa, não é? Mas porque assim, a pessoa, assim, né? Hoje em dia, qualquer um pega um microfone, coloca uma TV e vai e fala qualquer Goiaba. barbaridade lá. Tem que tomar cuidado, que tem hora que baixa o Walter antigo, saindo os palavrões. que Antigo pode. não, de lá de trás, De lá de trás que lembra? não pode. E fala umas barbaridades. E aí você tem que vir desconstruir tudo isso daí, né? Vem falar, não é verdade. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele, depois eu também informo, que ele fala isso, né? Que ele vem na internet, no Instagram e fala: você não tem o conhecimento das religiões africanas, você não pode falar. Eu falo da minha religião. É um jovem, né? Ele fala isso. Da minha religião, eu posso falar que eu estudo. Da religião dos outros, eu tenho que respeitar. E está difícil a gente ser respeitado. Eu sou do candomblé. E está difícil a gente ser respeitado. Né? As pessoas têm, né, asco na hora que você começa a conversar com você. Oh, legal, vamos lá. Ah, mas eu sou do candomblé. Ai, credo. Ai, vai jogar macumba. Ai, que medo de É a você. religião que as pessoas mais sentem medo. Né? E por quê? Que Porque mais é rejeita. uma religião de negros. Né? Você não vê ninguém falando do budismo, né? Contra o budismo, contra a Igreja Católica. Né? Que ninguém... Vamos voltar um pouquinho na história. Quando a Igreja Católica queria que todo mundo fosse... Eles massacraram. Você não é católico? Mata. Né? Dizima. As mulheres que faziam curas com ervas, que na época a igreja falou: você é bruxa, vamos tacar fogo. Hoje em dia, o Papa reconheceu, pediu perdão. Né? Então, isso vem de longe. Quando bate no Brasil, os negros trazidos para cá, né? Você agora vai ser... Tirar o nosso nome? Né? Sim. Você agora vai ser Preto Bernardo. Né? Associava o nome da fazenda que era levada, Sim. né? O seu sobrenome era E fazenda. tem muito, né? Se a gente fosse fazer uma história levantando os nomes que nós carregamos hoje, os negros, é tudo pessoas que eram racistas, todos fazendeiros. Aqui em São Paulo, que eu também vi procurar, tem uns 3 ou 4 fazendas que estão lá guardadas para a pessoa fazer um tour. Fazer um tour numa fazenda de escravocato. Conhecer como é que era, onde que os caras dormiam, né? Os negros da cozinha, que eram os melhorzinhos, eles dormiam embaixo da cozinha, sem nada. Alguém sabe por que eles dormiam embaixo da cozinha? Não. Porque era um lugar quente, por causa né? Do fogão a lenha. Do fogão a lenha. Então eles iam dormir lá embaixo, que era Tinha mais esse quente. privilégio, né, de dormir Tinha no esse quente. pequeno privilégio. Eles iam dormir lá porque era um lugar mais quente. Porque senão eles iam dormir lá e acabou. Outro dia tinha que estar de pé. Sim. Mas isso nós temos que procurar, né? Temos que ter conhecimento, ir atrás. Se a gente não for atrás para ter esse conhecimento... Não né? é com a intenção de uma psicoeducação para que conheça a sua história para não repeti-la. É só para ganhar... É para demonstrar apenas, né? Sim. Você vai lá, mostra, tá, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Como que você vai educar para que isso não repita? Não aconteça Como que mais. você vai colocar, por exemplo, a questão da intolerância religiosa dentro das escolas... a disciplina de estudo religioso, para que você entenda o que são essas religiões, como que elas acontecem. Não tem nenhum tipo de interesse para que isso aconteça. Não tem, porque eu, na minha época, tinha estudo religioso da Igreja Católica, né? Se eu não me engano, Era aula de catolicismo na escola pública. na eu me escola lembro. pública. Eu acho que era de terça-feira, vinha a irmã, né? E dava aula. A gente abria a Bíblia, lia, né? É estudo religioso. Quer dizer, o resto é resto, mas a católica está lá. Eu tive ensino religioso no ensino médio e já era melhor, né? Já abordava, eu não sei se era a professora Isabela na época, que tinha essa consciência de abordar outras religiões, mas eu tive, e eu lembro que eu sempre, também sou de religião matriz africana, eu sempre ficava com o tema, porque ninguém queria nem fazer o seminário daquele assunto. Não, eu não posso falar para minha mãe que eu estou estudando sobre isso. Não, eu não posso, porque senão, Deus me livre, se benzia de medo quando a gente ia falar da religião. Então, as instituições são por isso. Eu vou dar um depoimento que aconteceu comigo. Uma criança de 7 anos, na aula de educação para o trabalho.
A professora, linda e maravilhosa, falou assim, vamos fazer um trabalho sobre a profissão do futuro que você quer ser. Eu, uma criança de 7 anos, fui lá. Tinha um advogado no bairro que eu morava, que era na Vila Maria Alta, não vou citar o nome dele, com o meu caderninho, ele atendeu os clientes, eu fiz as perguntas. Na época ele foi bem solícito, respondeu, eu estou orgulhoso. Voltei para a escola, papel ao maço, tal, entreguei para a professora. Ela olhou para minha cara e deu uma risada, falou, você, neguinho, vai ser advogado? Nossa. Nunca. Há 27 anos eu sou advogado. Então é isso. Matam o nosso sonho bem no começo. Exato. Né? Aí você fala, como uma pessoa negra, quando acontece isso, e várias outras situações que tem, vai lutar com o psicológico. Tem gente que não aguenta, tem gente que se mata. Né? É tão pesado o racismo que vocês não têm noção. Né? Aí fala, mas vamos procurar um psicólogo. Como ele vai procurar um psicólogo que às 5 horas da manhã ele tem que sair para trabalhar? Que ele chega no emprego, o patrão não quer saber, você tem que resolver. Como? E ele está com aquilo remoendo ele na cabeça. Remoendo. Né? E ele não tem escapatória, ele não tem uma válvula de escape. Né? E aí fala, mas você teve oportunidade de trabalhar? A mente dele está assim. Aí um belo dia ele vai lá e se mata. Não é que você teve oportunidade de trabalhar, te deram um trabalho. Pega um negocinho. O discurso ao contrário, não foi você que conquistou Não. o seu posto de trabalho. Eu te ofereci. É isso aí. Né? Então é sempre essa visão de que... Sempre é uma mão branca que está te socorrendo. Exato. Né? Sempre. Não, a mão branca vai te socorrer. Não, a mão branca não vai te socorrer. A mão branca quer que você continue aí. Você que tem que procurar, você tem que se informar, você tem que se educar para mudar essa história. Né? Para ter muitos Sueli Carneiros aí de vida, né? Muitas Leilas Gonçalves aí, né? Muitos Silvios de Almeida que já tentaram tirar o nosso ministro várias e várias vezes de lá, e espero que não consigam, né? Porque é isso, é referência. Temos que ter referência, né? Para criança preta olhar e falar assim, minha referência não é ser jogador de futebol, ser traficante. Né? Porque quando você é parado para a polícia, você está num carrão bonito, é jogador de futebol. Não, é traficante. Nunca fala, é um professor. É um médico. É um médico, né? É um professor universitário. Não falam isso. Vai, neguinho, sai daí, mão pra cabeça. Aí quando pega o meu documento, ô doutor, aí muda o procedimento, né? Igual na favela. Na favela eles falam, na lei diz, você para entrar, para cumprir né, entrar na casa da pessoa, você tem que ter um mandado. Eles metem o pé na porta. Ferre-se. Desculpa. Mete o pé na porta, arrebenta você, né? Mas aqui em Alphaville, o cara xinga, fala que você não é um nada na polícia, fala que você conhece, sabe o que você está falando, e no outro dia não acontece nada, né? Mas um negro, na madrugada que é morto, né, ninguém fala. Quando dá uma grande repercussão, aí bate em 45 minutos. Porque dá audiência. Depois vamos para falar da novela aqui não sei o quê, vamos falar do pano que está vendo, as famosas facas guinzo, né? Então, são pontos. Para as pessoas, muitas pessoas, o racismo começou na morte do Freud nos Estados Unidos. Sim. Ó, que loucura. As vidas negras começaram a importar. Né? Aí você... Acho que eu estou falando demais, posso cortar. Não, ótimo. Aí você pega a empresa televisiva maior do Brasil e coloca 6 repórteres brancos para falar do racismo. Tomaram pancada na internet, tomaram pancada nas ligações, aí no outro dia colocaram 6 jornalistas negros que eles já tinham na bancada deles, que eles sabiam o que tinha na bancada deles, para falar sobre o racismo. Aí quando os negros começaram a falar sobre o racismo, existe, sempre existiu. Infelizmente, teve que vir a pandemia, infelizmente, teve que vir a morte do George Floyd para a gente ter esse choque de cultura. Né? Existe o racismo. Muitos falam que o racismo foi... E quantos George Floyds não estão morrendo pelas Agora periferias do Brasil afora? Agora está morrendo. Nós estamos conversando aqui, tem um negro sendo morto. Tem uma mãe tendo um filho morto. Tem uma mulher negra que está no hospital pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que ela está morrendo, e está lá jogada no canto.
né? Aí quando morre, aí liga para a televisão aparece, ah, não, que ela fez barraco, que ela fez não sei o quê, porque a mulher negra é sempre a barraqueira. Ela não reivindica direito. Não, é sempre ela a barraqueira. Faz barraco. Né? É sempre a barraqueira. Mas é quando aparece uma mulher branca... Falando a mesma coisa, é vista diferente. E aí é aceito. Fala, né? Eu participei semana passada de um seminário, uma pauta pública em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, que participou foi a Samara Filippo, com o racismo que aconteceu contra a filha dela. Toda hora que ela falava assim, isso aconteceu com a minha família, eu sou branca e acontece todo dia com a mãe negra que ninguém dá importância. Sim. Então, precisou acontecer esse racismo contra a filha dela, que veio à tona agora, de repente a menina estava sofrendo já e estava escondendo da mãe, sim, né? E agora deu um basta, né? Foi muito pesado. Ela falou o que aconteceu, que eu não vou citar aqui. Precisou uma pessoa branca, importante da mídia, vir falar para todo mundo, né? Oh, meu Deus! E as mães negras? E os pais pretos que todo dia tem que bater na porta e falar, oh, está acontecendo isso? Que as pessoas falam, não é nada. É só um desentendimento entre adolescentes. São mentira. Mães brancas não têm mentira. Né? É. De olha, filho, não corre, porque senão anda sempre com o documento. Minha mãe nunca precisou chegar para mim e falar assim, você está levando o documento porque tem medo que eu seja parada pela polícia ou que eu seja confundida com qualquer outro tipo de conduta que não seja só ir e vir. Então, são medos que muitas vezes a gente não conhece, a gente aprende ouvindo, estudando, para que a gente entenda que exista. Às vezes a gente não tem mas não sofre literalmente na pele. Exato. Uhum. E aquilo ali passa no céu algo existente para você. Mas é assim, tem que ser. E quando você fala, você tem que falar das suas vivências. Eu, estagiário, novo, a época que os processos eram de papel, que hoje não é mais, é tudo digital, eu estava voltando no centro, de terno e gravata, com 4 volumes de processo nos braços. E escutei um mão para a cabeça. Bom, virei, falei, mão para a cabeça? Você é suspeito de um furto. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, tem certeza que você está falando? Que eu era mais, né, do que hoje eu sou. Né? Eu quebrava e ia para cima. Né? Eu falei assim, você tem certeza que você está falando? Não, que você bate com as características. Eu falei, as características? Negro, mediano, cabelo curto, né? Aí ele olhou para minha cara assim. Teve uma sequência. Eu voltei para o escritório, avisei o dono do escritório, falei, aconteceu isso comigo, eu estou indo na base, sim, fazer uma reclamação, que a gente chama de parte, que eu fui militar, eu fui da Força Aérea Brasileira, a gente chamava de parte a reclamação. E fui falar na base deles, que ficava ali no São Bento. Quando eu cheguei, para o azar desses policiais, tinha um amigo que serviu comigo. A primeira coisa que ele falou, e aí, assim, o Sampaio? Entrou posição de sentido, que eu era mais antigo do que ele. O que está acontecendo? Expliquei a situação, ele pegou no telefone e ligou para os Boinas Azuis, né, que é a corregedoria da polícia. Que, infelizmente, na época, o capitão também tinha servido comigo. Recolheram os dois. Né? Mas eu tive a voz ativa. Uhum. E quantos que estão aí na favela, na madrugada, que toma tapa na cara, né? Para não morrer, fica quieto. Se submete. Submete, muito. Eu falo, a polícia mudou. A polícia não mudou. É que hoje em dia a gente tem celular para filmar. Né? Favela Naval. Quem não conhece, procura para saber a Favela Naval. Gente, lamentavelmente o nosso papo está caminhando para o fim. Então eu queria que vocês pudessem aí dizer as suas palavras de despedida do nosso público. Bom, primeiro a gente gostaria de agradecer ao Walter, porque nada mais importante do que uma voz ativa, uma voz que luta por isso e uma voz com propriedade para falar, né? Muito obrigada, Walter, muito obrigada, TV, por esse espaço. Vale salientar, então, só para a gente finalizar, que é uma questão a ser abordada por todos, em todas as dimensões, que enquanto não houver educação, enquanto não houver movimento, enquanto não tiver o enfia, nem que seja goela abaixo, porque se for pedindo licença não vai, e se for assim preciso ser, faremos.
para que tenha umas políticas públicas, nas instituições a gente seja penalizado, para que não seja encoberto como bullying, o que hoje é racismo. Muito eu vejo isso na escola, trabalho com adolescentes. Essa psicoeducação, lugares de fala, lugares de visão, para que só assim eu acho que consiga mudar aí essa estrutura, que não vai ser fácil, mas parado não é parado que a gente vai conseguir. Walter, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O nosso bate-papo foi ótimo e eu espero que esse programa muitas pessoas venham assistir, venham entender um pouco mais sobre racismo estrutural. E é isso. Obrigada. Obrigado a vocês por ter o convite. Eu não sou uma sumidade no assunto, mas estamos Imagina aí. se fosse. Né? Estamos aí para ajudar nessa melhoria da nossa sociedade. E o último recado: não existe racismo reverso. Bom dia. Obrigada. É isso aí, pessoal. Eu espero mais uma vez que esse programa, que é sensacional e que eu tenho muito orgulho quando sou convidado a participar, tenha contribuído, que essa pauta continue sendo trazida pela Câmara Técnica de Igualdade Racial, e a gente está sempre pronto aqui para discutir esse assunto. Um ótimo dia para todos que nos acompanharam. Até o próximo TV Oeste.